Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo final de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Lembra hoje, na hora do almoço, quando nós conversamos e eu falei lá sobre a fezinha numa XBET no empate de Internacional e São Paulo? Vocês viram, né? Empate. Eu sabia que o Inter ia dar uma segurada no São Paulo, embora a campanha que o São Paulo faça vem progredindo, vem melhorando. Eu já esperava que isso ia acontecer e agora acabou de terminar aí o jogo de Palmeiras. E antes desse jogo nós tivemos também o jogo do Flamengo. Algumas pequenas polêmicas, na minha opinião, nem é tão polêmicas assim, mas a gente vai comentar um pouquinho a respeito desse jogo aqui também. Falar um pouquinho antes lá do jogo do Flamengo, o Flamengo que reassume a liderança, continua a liderança. Eu assisti os dois jogos, porque no momento que estava chegando ao final do jogo do Flamengo, estava começando o jogo do Palmeiras, então tive a oportunidade ali de assistir os dois jogos, né? Uma boa noite de quinta-feira, cheia de futebol. Amanhã tem início da Eurocopa, então mais um grande espetáculo. Falando um pouquinho, pessoal, a respeito desse jogo, o Flamengo teve aqueles desfalques com os jogadores que foram lá para o Uruguai, então Dela Cruz, o Arrascaeta, o Vinha, o Varela, são jogadores que acabaram deixando aí o plantel do Flamengo durante esse tempo, então o Flamengo acaba tendo um grande déficit, né? Acaba perdendo aí os jogadores, isso é uma grande perda, porque são bons jogadores, mas, querendo ou não, eu acho que o time do Flamengo fez uma boa partida dentro ali das possibilidades. Até porque logo assim no primeiro tempo, o Flamengo acaba tendo que ver o Cebolinha ser substituído e também foi o Igor Jesus, não foi? Que também foi substituído, né? Sendo substituído respectivamente aí por Bruno Henrique e Luiz Araújo. E na minha opinião, o grande nome da noite é Luiz Araújo. Luiz Araújo foi um dos grandes nomes da noite ali do jogo do Flamengo, porque o cara realmente estava inspirado. Ele entrou, ele mudou o nível anímico da equipe, ele mudou velocidade, junto com o Lohan ali, bom jogador Lohan também, hein? Lohan é um moleque que se tiver a cabeça no lugar, se continuar ali com esse desenvolvimento, com essa maturação, é um grande menino que tem tudo ali para chegar a grandes negociações também e para grandes equipes ter boas projeções, porque realmente é um menino que tem muita, mas muita qualidade e mostrou isso hoje, né? Prestando ali assistências, fazendo boas jogadas, encontrando velocidade, principalmente depois que o Luiz Henrique ele entra no jogo, parece que o Flamengo puxa, consegue arrancar, fazer espaços de transição mais rápidos e consegue encontrar um jogo de caráter mais dinâmico. E o Luiz Araújo abre o placar com um gol belíssimo, um belíssimo gol do Luiz Araújo. Eu acho que o ponto negativo, talvez, da partida de hoje, do Flamengo ali, foi justamente o Léo Ortiz. Ele estava adaptado em um setor ali de volância e eu achei ele muito pesado, não estava conseguindo ter aquele poder de contenção, também não estava conseguindo ter aquele poder de construção, acabou ficando ali meio que perdido, parece que o cara estava meio ancorado. Eu acho que as boas atuações dele foi justamente em algumas bolas aéreas, né, que ele gerou algum perigo de gol. Ele é um jogador que cabeceia muito bem, então ele tem características de boas jogadas aéreas, mas fora isso, falando ali de bola no pé mesmo, e falando ali da volta, de conter os espaços, eu acho que ele não fez uma boa partida não. Mostrava um pouco de cansaço, devagar, lento, tentou até uma hora trabalhar algumas coisas de criação, acabou se embananando, não conseguiu trazer a mobilidade devida, então ele ficou meio... Parece que aquele setor de atuação ali não foi para ele. Uma coisa que pode ter ocasionado isso é o fato também dele ser um jogador que não tem muita minutagem. Ele é um cara que desde que chegou no Flamengo, ele não tem recorrentemente grande tempo de jogo. Pelo menos nos jogos que eu tive oportunidade de acompanhar, eu não vi muito a cara do Léo Ortiz como titular no Flamengo, apenas entrando ali em substituições ou em um jogo ou outro. Então isso
pode também ter definido esse aspecto físico dele estar, digamos assim, sem muita mobilidade, cansado, né? Pesado mesmo em campo. Mas do mais, eu acho que, assim, se você for considerar tudo, não tinha os uruguaios, começou o jogo já perdendo duas peças primordiais, muito importantes, né? No caráter dinâmico da equipe, que foi o Cebolinha e o Igor Jesus. Eu acho que no todo, o jogo do Flamengo foi bom. Embora tomou um gol no final, abriu espaços demais, cedeu com que o Grêmio crescesse naqueles últimos minutos. O Flamengo permitiu com que o Grêmio crescesse nos últimos minutos e acabasse ocasionando o gol, que foi no finalzinho ali. E isso mostra a importância de elencos elásticos nas equipes. Quando acontece de terem equipes que são desfalcadas, como o Palmeiras também tem sofrido o desfalque de alguns jogadores, né, recorrentemente para as seleções, é importante também esse caráter elástico do elenco. E isso acho que ficou muito claro e muito provado hoje no jogo do Flamengo. Aí nós tivemos o segundo jogo da noite, que foi a vitória do Palmeiras sobre o Vasco. Uma vitória que eu confesso para vocês, eu vou confessar, eu esperava mais. Eu esperava mais do Palmeiras hoje. Eu esperava um placar mais elástico, eu esperava um time no segundo tempo com a mesma dinâmica do primeiro, e eu não vi. Eu acho que o Palmeiras parece que foi decaindo fisicamente um pouco, foi deixando, sabe, o jogo mais solto no segundo tempo. No primeiro tempo, eu acho que foi um jogo avassalador. O Palmeiras realmente não deixou o Vasco respirar, fazia boas jogadas com transições rápidas, basicamente espremia as linhas do Vasco, no sentido do próprio campo deles, espremia as linhas defensivas do Vasco e deixava o seu ataque com bastante ímpeto ali, com bastante vontade, né? Um grande nível anímico dos jogadores. Estevão, não preciso dizer mais nada, esse moleque duas belas assistências, grandes jogadas, trazendo dinâmica, trazendo atividade, né, pro time do Palmeiras. Assim, não entendi porque ele foi substituído, acho que aquele dali não era o momento ainda dele ser substituído, porque 2-0 não é aquele placar elástico, ele é um placar apertado. Só que assim, vamos ser sinceros, galera, vamos falar a verdade. A situação do Vasco tá cada dia mais difícil, né? Hoje, por que eu falo pra vocês que eu acho que o jogo do Palmeiras deveria ter sido mais dinâmico, assim, mais elástico no placar, que eu até me decepcionei um pouco? Primeiro porque o Flamengo ganhou dos caras de 6-1 há 2 semanas atrás. E segundo porque, se você olhar o sistema defensivo do Vasco, é uma grande piada. É uma grande piada. Os caras, eles vão se aglutinando para dentro da área, entendeu? E aí eles vão permitindo com que jogadores adversários cheguem nas diagonais, na intermediária, eles são encurralados por todos os lados, né? Digamos assim, formando uma meia-lua nos 180 graus ali do campo. E, mano, os caras é bagunçado demais. A zaga dos caras é uma vergonha. Tô vendo aqui, ó, os melhores momentos dos lances aqui que tá passando, né? É uma vergonha a zaga do Vasco. O Vasco realmente se tornou uma equipe decadente, ela se tornou a equipe que recupera talvez qualquer time, mano. Hoje qualquer time que enfrentar o Vasco talvez consegue ali recuperar fôlego, talvez consegue vitórias. Para você ter uma ideia, o Criciúma, ele deu mais trabalho pro Palmeiras do que o Vasco. É que eu falei para vocês, o segundo tempo do Palmeiras foi fraco. O Abel fez as substituições, veio aquele Palmeiras preguiçoso, aquele Palmeiras de Gabriel Menino, sabe assim, aquele Palmeiras devagar, em baixa rotação, porque saiu o Estevão, saiu as peças primordiais ali do Palmeiras, que foram substituídos, e ficou aquele Palmeiras mais devagar, em baixa rotação. E mesmo assim, os caras não conseguiram imputar nenhum tipo de intensidade. Os caras não conseguiram ajeitar a marcação da defesa. Se o Palmeiras tivesse apostado nas suas jogadas aéreas, que sempre aposta no jogo de hoje, meu amigo, era para ser um festival de gols. Era um festival de gols. Porque esse time do Vasco, com todo o respeito do mundo, é ridículo. O Vasco, ele é um grande e um forte candidato a ser rebaixado por mais um ano. A ser rebaixado de novo. Porque, infelizmente,
Quando você tira, por exemplo, o Verratti, o time se dissolve. O time não tem estruturação tática, o time não tem estruturação defensiva, o time não tem dinâmica, o time não tem transição, o time não tem conexão, o time não tem absolutamente nada. E isso vem sendo provado jogo por jogo. E o primeiro tempo, o número de jogadas que o Palmeiras acabou desperdiçando, e o goleiro, hein, o Léo Jardim hoje, olha, o Vasco perdeu de 2-0, mas o Léo Jardim foi um dos melhores jogadores em campo. Isso eu afirmo para você sem receio algum. Porque se não fosse ele, era para ter sido um 5-6-0. Era para ter sido uma grande goleada também. Agora, sobre a polêmica lá do VAR, que o pessoal falou, que a galera, né? Ah, o Varmeiras começou. Ah, o John Textor tem razão. A galera já começou a falar isso. Mano, vamos lá. A gente teve 2 lances que foram anulados, respectivamente, por causa do VAR. O VAR foi lá, interferiu na decisão de campo e resolveu... e o árbitro, né, de campo entendeu que realmente a interpretação do VAR era correta e anulou os 2 gols. Na minha opinião, sincera, nenhum dos 2 gols eram para ser anulados. E na minha opinião, mais sincera ainda, eles só anulam o gol do Zé Rafael por causa que eles anularam o gol do Vasco. Entendeu? Se eles não tivessem anulado o gol do Vasco, eles não teriam anulado o gol do Zé Rafael. E naquele momento que o árbitro ele é chamado para anular o gol do Vasco, do Verratti, o árbitro joga o apito, pro VAR. A partir daquele momento, quem estava apitando o jogo foi o VAR, não era mais o árbitro. Entendeu? E isso ficou provado quando ele é chamado também no lance do Zé Rafael. Ele vai lá e anula. E a partir desse momento, mano, se tivesse qualquer outro lance desse tipo, ele anularia em todos os lances que o VAR chamasse. Porque ficou muito claro e muito nítido que a partir daquele momento não foi mais a arbitragem dele, e sim a interferência do árbitro de vídeo. Sobre o lance, na minha opinião, o Murilo, ele sente que o Verratti encosta e ele colabora para a queda. Ele meio que se joga para justamente cavar uma infração. Então, na minha opinião, ele coloca a mão, sim, ele faz o gesto, né? Só que o Murilo, ele valoriza. E o segundo lance também eu acho que não era um lance para tornar o gol irregular. Ah, Neto, você acha que não foi falta ali? Não acho que não foi não, viu? Foi ali um choque, né, entre os 2 jogadores, uma briga ali por disputa de bola, como pode acontecer em qualquer jogo, e na minha opinião a decisão dele foi muito influenciada pelo lance anterior, que também foi anulado. Então é isso daí. Na minha opinião, os 2 gols eram para ser validados e essa partida era para ter sido 3-1. Beleza? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.